Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Esse é um curso livre e estamos no nosso 27º módulo falando sobre exegese. E hoje estamos aí na nossa segunda aula, onde falaremos sobre a exegese gramatical. Bom, no estudo do texto, o intérprete pode perceber da seguinte maneira: começar com a sentença, com a expressão do pensamento do escritor como uma unidade e então ele descer aos particulares, a interpretação das palavras isoladas dos conceitos. Três coisas que podem ser consideradas aqui, tá? É a etimologia das palavras, ou seja, o significado etimológico das palavras merece atenção em primeiro lugar, porque precede todos os outros significados. Como regra, não é aconselhável que o intérprete deva entregar-se muito à investigação etimológica. Esse trabalho é extremamente difícil e pode ordinariamente ser deixado para especialistas que já trabalham nessa área. Ao mesmo tempo, é aconselhável que o expositor da escritura note a etimologia estabelecida de uma palavra, uma vez que pode ajudar a determinar o significado real de tal texto pelo qual você está lendo e pode trazer, né, uma iluminação, uma maneira de surpreender, né, os que estão ouvindo ali e compreender melhor, entendendo que, né, o pecado, o pecador é coberto pelo sangue de Cristo, né, e foi tipificado pelo sangue do sacrifício lá no Antigo Testamento, ou, né, pegue a palavra eclésia do Novo Testamento, que deriva do ek e do kaleim. Ela é uma designação da igreja tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, e vai apontar para um fato de que consiste um povo chamado, isso é, separado do mundo, em devoção a Deus, ou chamado para fora, tá? O uso corrente das palavras. Para interpretar corretamente a Bíblia, o intérprete ele deve ter o conhecimento do significado daquela palavra a qual ele está adquirindo, a qual ele está lendo, e pode-se pensar que isso deve ser facilmente feito por meio de consultas, alguns bons léxicos que geralmente dão o significado original e o derivado das palavras, e com o advento da internet hoje, né, nós temos aí as interpretações, né, hebraica, as interpretações gregas, o aramaico. Nós temos algumas interpretações que podem ajudar naquele contexto. Bom, se o intérprete tem a razão, né, tem alguma razão para duvidar do significado de uma palavra, como então apresentar no lexo? Ele terá que investigar por si mesmo, tá? A maioria das palavras tem muito significado, algumas literais e outras são figurados. O estudo, né, comparativo da palavra análogas em outras línguas requer uma discriminação cuidadosa e nem sempre ajuda a fixar o significado exato de uma palavra, né? Uma vez que a palavra correspondente em línguas diferentes nem sempre tem exatamente o mesmo significado derivado dela. No estudo da palavra do Novo Testamento, é imperativo que a avaliação do koiné, que é uma língua normal, uma língua falada de forma normal, também é falada e ela seja considerado. Não é sempre seguro concluir, né, o significado de uma palavra do Novo Testamento a partir, né, do seu significado do grego clássico, uma vez que o cristianismo acrescentou um novo conteúdo em muitas palavras, mas por mais difícil que essa palavra seja, isso não pode deter o intérprete. Se necessário, ele deve fazer por si mesmo um estudo completo de uma palavra, e o único modo pelo qual ele pode fazer isso é pelo método indutivo, ou seja, será a sua incumbência apurar, né, com a ajuda das concordâncias grega e hebraica, onde a palavra é encontrada, determinar o significado da palavra em cada uma de suas conexões em que ocorre, fazer por meio de ajuda interna ao invés das externas, na busca, né, de tal estudo que os vários significados de uma palavra que irão gradualmente se tornar, né, aparente. No entanto, o intérprete ele deve tomar cuidado com as conclusões precipitadas e nunca basear sua indução somente numa parte dos dados
disponíveis, deixando claro que é importante você, né, pôr ali, se você for pôr a sua ideia, você deixar claro que aquela é uma ideia que você está pondo, que aquela é uma pesquisa que você fez, que apesar daquela pesquisa, existem várias outras vertentes sobre aquele assunto. O uso da palavra em sinônimo. A palavra sinônimo são aquelas que têm o mesmo significado ou a mesma concordância em um ou mais dos seus significados. Embora possam deferir em outros, ela frequentemente vai concordar em seus significados fundamentais, mas vão expressar também diferenças, nuances. O uso, né, de sinônimo vai contribuir para a beleza da linguagem, tanto quanto capacita o autor a avaliar ou variar as suas expressões. A língua, né, em que a Bíblia foi escrita são também ricas em expressões, sinônimos e anônimas, e de se lamentar que essas não tenham sido retidas em uma grande extensão na tradução, nas traduções, em alguns casos. Isso pode completamente, isso foi completamente impossível, mas os outros poderiam ter sido feito. Mas embora alguma das mais refinadas definições, né, para a Bíblia, né, ao perceber rapidamente que ela tem em comum o que vai diferenciar, e essa é a condição que vai ensinar, né, o que vai bater o sino em que o conhecimento divino traz a revelação bíblica. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Isaías 53:2, 3 palavras são usadas para expressar a ausência da glória externa da vinda do servo do Senhor. Vamos lá. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que o agradasse. A primeira palavra é toarques, que significa forma, com a ideia adicional de beleza e consequentemente vai referir-se a uma beleza do corpo ou corporal. Comparamos então 1 Samuel 16:8, né, a segunda que é Adar, né, que vai designar um ornamento quando vai aplicar o Deus que vai descrever a sua majestade. E ele vai referir de modo que o Senhor apareceu entre os homens e não a sua formosura física, e se manifestou em um estado de humilhação. E a terceira é o mar de Ra, refere-se algumas vezes a uma aparência externa que vai trazer uma expressão e uma consequência em harmonia com a natureza, com o essencial, né, íntimo do ser, e o significado do profeta parece ser que a aparência externa do Senhor não era exatamente o que os judeus esperavam do Messias. O Novo Testamento vai fornecer então um belo exemplo lá em João capítulo 21, do versículo 15 ao 17, quando o Senhor ressurreto indagou pelo amor de Pedro, né, caído, e usou duas palavras, a saber, né, o agapau, né, e o piléu. A destinação entre duas é feita por treche na sequência das palavras. A primeira expressão é um afeto racional de escolhas e seleções, a partir do afeto de se ver o objeto desse afeto, algo que é digno de consideração, ou ainda, né, a partir de um senso de que isso é devido à pessoa e então é considerado como um benfeitor ou semelhante, enquanto a segunda sem ser necessariamente um afeto irracional, mas dá uma expressão a si mesmo e é mais instintivo, mais do que sentimos ou afeições naturais, vai implicar, né, na paixão. A primeira é baseada na admiração e respeito, e é um amor controlado pela vontade e tem um caráter duradouro, enquanto a última baseia-se na afeição de um amor mais impulsivo, propenso a perder em favor do outro, a se entregar em favor do outro, a se derramar em favor do outro, né? a se pôr no lugar do outro permanentemente, o que vai alcançar os maiores triunfos, né? O Senhor então repetiu a questão. Pedro novamente respondeu da mesma forma. Então o Salvador, né, desceu até o nível de Pedro, e a sua terceira questão, ele usou a segunda palavra como se ele duvidasse até mesmo do pilien de Pedro. Não é de admirar que Pedro vai se
se entristeceu quando foi feito o apelo à onisciência do Senhor. A palavra sinônima, ela tem sempre significado geral, como também, né, ela tem um distintivo essencial. E o expositor, ele não deve prosseguir no princípio de que sempre que essas palavras são usadas, o significado definitivo deve ser enfatizado, porque assim ele estará sujeito, então, a se encontrar, né, no enredo de todos os tipos de interpretação fantasiosa. O contexto em que a palavra é usado, né, os atributos, né, ou atribuídos a ela e os adjuntos somados a ela devem determinar qual sentido ou em que se deve ser entediado, se o geral ou o especial, o significado da palavra e todo o seu contexto. No estudo das palavras isolada, a questão mais importante não é quanto ao significado etimológico, nem mesmo quanto aos vários significados que vão adquirir gradualmente. A questão essencial é quanto ao seu sentido particular no contexto em que ocorre. O intérprete deve, então, determinar se a palavra é usada em seu significado geral ou nos seus significados especiais, se é usado no sentido literal ou figurado. No estudo da palavra ou no contexto do intérprete, ele deve perceber, né, segundo os seguintes princípios, para que ele possa formar a sua palavra, para que ele possa formar a ideia que aquela palavra está dando. A Bíblia nos dá as informações e as ideias precisas e necessárias para desenvolvermos os assuntos pelos quais nós temos em domínio. A linguagem da Escritura, ela deve ser interpretada de acordo com o significado gramatical e o sentido de que qualquer expressão, posição ou declaração, ele deve ser determinado pelas palavras usadas. Em última análise, a nossa teologia, vamos encontrar um fundamento sólido apenas no sentido gramatical das Escrituras. Esse conhecimento teológico, ele será falho na proporção do seu desvio do significado claro da Bíblia, embora esse princípio seja perfeitamente óbvio, é repetidamente violado por aqueles que colocam suas ideias preconcebidas, né, para sustentar a interpretação bíblica, né, pela exegese forçada. Eles tentam ajustar o sentido das Escrituras às suas opiniões e teorias preferidas, né, colocando a Bíblia para que possa concordar com as suas próprias ideias. Mas uma coisa é fato e é sério isso, né? A Bíblia, ela tem que ser lida a ponto de nos levar a se convencer por ela, não levá-los a ela se encaixar no nosso meio de pensamento para usarmos, senão vai ficar o que está acontecendo hoje, usando todos os meios de pensamento, usando todos os meios, né, de informações, de circunstâncias, para o bem próprio, para o prazer próprio. Uma palavra pode ter apenas um significado fixo no texto em que vai ocorrer. O desejo de parecer original e profundo é de surpreender as pessoas comuns por meio da exposição fantástica, as quais elas nunca haviam ouvido. Parece, algumas vezes, tentar os intérpretes a se desviarem desse princípio simples da interpretação. Seu perigo e tolice podem ser ilustrados em alguns poucos exemplos, tá? Então vamos lá. A palavra grega sarx pode designar a parte sólida de um corpo, exceto os ossos. Toda a substância do corpo, quando é sinônimo da sua soma por completo, a natureza, né, a do animal, né, que é o sensual do homem, e a natureza humana, quando dominada pelo pecado, lugar do veículo dos desejos pecaminosos. Se um intérprete atribuísse todos esses significados à palavra como encontrada em João 6,53, ele iria assim atribuir então o pecado como sendo um sentido ético a Cristo, a quem a Bíblia representa como aquele que não tem pecado algum. E a palavra hebraica nakar significa não saber, ser ignorante. Não saber ou ser ignorante, perdão. Contemplar, olhar para algo, né, como sendo estranho ou como pouco conhecido, saber ser familiarizado com o primeiro
e terceiro significado são opostos daqui. É perfeitamente óbvio de que se um expositor tivesse de combinar esses vários significados na interpretação de uma única passagem em Gênesis 42:8, o contraste que este versículo contém, se poderia, o resultado seria, puro absurdo. Casos em que vários significados de uma palavra são unidos de tal forma que vão resultar em uma unidade maior do que se choca com o princípio do precedente. Algumas velhas palavras usadas em seu sentido geral, em fim de incluir o seu significado especial, embora estes não sejam enfatizados. Quando Jesus disse aos seus discípulos em João 20:21, paz seja convosco, ele queria dizer a paz no sentido mais amplo, paz com Deus, paz de consciência, paz entre eles mesmos e etc. E quando Isaías 53:4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, literalmente as nossas enfermidades, ele certamente se refere às doenças espirituais das quais, o servo do Senhor libertaria o seu povo, Mateus 8:17, no qual nos diz que essa palavra foi cumprida no ministério da cura do Salvador. A palavra de Isaías é consequentemente cumprida no ministério do Salvador. E temos então esse significado, nessa questão, das manifestações da glória de Deus. Há também uma coisa importante, há também casos em que um significado especial de uma palavra vai incluir uma outra que não se choca com os propósitos daquele contexto de passagem em que se encontra. Sobre tais circunstâncias, é perfeitamente legítima unir os dois. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele usa a palavra airo, que significa assumir, levar embora. Nessa passagem, o último significado vai predominar claramente, mas inclui naturalmente o outro. Jesus não poderia conquistar o pecado sem assumi-lo sobre si mesmo. Às vezes, um autor usa uma palavra num sentido de sugestão para indicar muito ou mais do que realmente ele está expressando. E isso é especialmente feito na sinedoque, quando uma parte representa um todo, e quando o Salvador ensina aos seus discípulos a orarem, dai-nos o pão de cada dia. A palavra pão representa a necessidade de uma vida natural e geral. E quando a lei diz, não matarás, ela proíbe, de acordo com a interpretação de Jesus, não meramente o assassino, mas a raiva, o ódio, a implacabilidade. E também o intérprete, no entanto, ele deve ser cuidadoso em não combinar arbitrariamente vários significados em uma única palavra. Por isso é importante a autopesquisa, a pesquisa minuciosa das Escrituras e aquela pesquisa que pode definir. No entanto, é melhor suspender o julgamento até os estudos adicionais, garantindo uma escolha definitiva. Se uma palavra é usada na mesma conexão mais do que uma vez, a suposição natural é de que ela tem o mesmo significado em toda aquela parte da mensagem. Um autor não usaria de forma originalmente a mesma palavra em 2 ou 3 diferentes sentidos em uma única passagem. Porém, há uma exceção à regra. O caráter da expressão do contexto faz com que sejamos suficientes, claro, o fato de que a palavra não tem o mesmo sentido nos ambos os casos, e os seguintes exemplos serão suficientemente para ilustrar isso. Mateus 8:22, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Romanos 9:6, porque em toda Israel não são de fato israelitas. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, o auxílio interno para a explicação da palavra. É natural que surjam questões quanto ao modo pelo qual o intérprete pode descobrir melhor o significado de cada palavra, tendo um estudo minucioso, pesquisando nos dicionários, colocando, encaixando cada texto, cada palavra, porque a definição ou a explicação que o próprio autor vai dar em questão às palavras vai constituir um dos mais eficientes
auxílios naquilo que ele está colocando. Ninguém melhor do que o autor sabe de fato que sentido particular ele vinculou tal palavra na seguinte questão e na seguinte circunstância. De fato, quando você está estudando aquela palavra para ministrar, você já tem mais ou menos a noção do que você vai dizer e você só está trazendo aplicando, né, a palavra, aplicando o texto e o significado em cada ponto, até porque para ficar melhor entendido para quem está te ouvindo, né? Porque na realidade uma palavra bem pregada não se baseia somente na eloquência ou nos estudos, muito mais, né, na dependência do Espírito Santo. Mas é importante passarmos uma palavra que tem um conteúdo histórico, uma informação legal. A passagem paralela também pode constituir auxílios importantes. Essas são divididas em duas classes, a saber, a verbal e a real. Quando a mesma palavra ocorre no contexto similar, ou em referência ao mesmo assunto geral, o paralelo chama verbal. Paralelos reais são aquelas passagens similares nas quais são semelhantes ou idênticas, em que você vai comparando uma situação com a outra, um evento com o outro, mostrando que Deus ele é poderoso, trazendo uma ilustração, né, daquela passagem e mostrando de forma extraordinária. E esses paralelos de palavra, propriamente assim chamado, né, quando nós lemos, elas foram criadas todas as coisas à vista de que toda obra, ou de que a obra criadora, né, aqui está atribuindo a Cristo, que alguns arriscam a opinião da expressão todas as coisas, né, refere-se a toda a criação no contexto favorecendo a ideia do universo. E a questão agora levantada é se há qualquer passagem na qual a obra da criação é atribuída a Cristo e há possibilidade de uma referência, né, da nova criação que é excluída. Tal passagem ela é encontrada em 1 Coríntios 8:6, aonde a frase, né, panta é usado para todas as coisas, né, criadas, a obra criadora que é atribuído ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito. Os paralelos de palavras e frases, né, impropriamente assim chamada, e esses podem ser chamados de paralelos impróprios, uma vez que não contém as mesmas palavras, não contém os mesmos a história, os mesmos contextos, mas você faz uma comparação, você coloca uma ideia, né, você coloca um ponto. Os casos em que a expressão é mais completa em uma passagem do que em outra, também pode ser assim, né, classificada em 2 Samuel 8:18, nós lemos os filhos de Davi, porém eram os seus Coanim, geralmente traduzido por sacerdotes. Gesanuís afirma que a palavra sempre significa sacerdote, enquanto Fuertes afirma, né, que ela pode significar príncipe. A última opinião original da palavra, né, em paralelo em 1 Coríntios 18:17, aonde em uma numeração similar a de originada na passagem do paralelo, e a de 2 Samuel 8, quando nós lemos que o filho de Davi, porém, eram os primeiros lá os príncipes, Mateus 8:24 vai dizer, perdão, Mateus 8:4 vai dizer, né, eis que sobreveio um grande seísmo. Esta palavra significa realmente terremoto, mas a relação aqui para apontar para um outro significado paralelo. Temos os usos figurados principais, a troca e usados as figuras, as metáforas são chamadas de comparações expressas, né? Quando você conta uma metáfora, quando você vai colocar, né, aquela metáfora. Um exemplo de uma metáfora, né, nós temos das metáforas, ela ocorre frequentemente na Bíblia, né, em Salmos 18:2, 6 delas são encontradas em um único versículo. Jesus usou essa figura de linguagem, né, como disse aos fariseus, ide e dizei às raposas, Lucas 13:32. Há dois tipos de metáforas na Bíblia, a que se refere ao ser divino e merece atenção especial, o antropopatismo e o antropoformismo. No primeiro, as emoções humanas, paixões e desejos são atribuídos a Deus,
tá? Gênesis 6:6, Deuteronômio 13:17, Efésios 4:30. No último, os membros do corpo e as atividades físicas que também são atribuídos a ele. Então temos, né, o antropopatismo, né, que são as emoções, e o antropomismo, que são as comparações. Havia a mão de Deus, não é literalmente falando da mão de Deus, é uma colocação de palavra, né, trazendo uma ideia, né, e é porque Deus, ele é espírito, mas trazendo uma ideia, né, de uma colocação. As metominas, né, também são enumeradas na Bíblia, e essa figura, assim como a sinedoque, é baseada em relação, né, em vez de que a semelhança no caso da metonínima, essa relação é mais mental do que física, e ela indica relações com as causas e efeitos do progenitor posterior. O sinedoque assemelha-se a algumas formas metódicas ou da metonina, em relação à qual vai encontrar, e é mais física, e é muito mais física. E temos o auxílio interno para determinar qual é o sentido pretendido da figura ou daquilo que é literal. Então temos que ter essa ideia de entender o que é uma figura e o que é o literal, lembrando que um estudo minucioso, né, as críticas minuciosas, elas têm como um propósito nos trazer, né, a ideia, né, dentro da velha hermenêutica, né, trazer a ideia da pesquisa dos assuntos, né, temos a interpretação dos pensamentos, que é a explicação, né, lógica do que você está trazendo, e ela procede sobre uma suposição de uma linguagem. E a Bíblia, ela vai trazer essa linguagem de expressões, que tem as expressões das características, né, idiomáticas, né, da língua hebraica. Não é a exceção de regras. Nós temos, né, as modificações, nós temos as afirmações dentro disso, né? Temos algumas figuras que vão promovendo a representação viva de todas as verdades, tendo a comparação com viva é a figura da completa destruição, né? Em Salmos 2:9, né? E as despedaçará como vaso olheiro, e da completa solidão. A filha de Sião é deixada como choça na vinha. A alegoria é que meramente é uma metáfora ou é uma história contada. Outras figuras que vão promovendo, né, a brevidade das expressões, que é um resultado de uma rapidez de energia e pensamento do autor, que vai denotar um desejo de omitir todas as palavras. O elipse, que consiste na omissão da palavra, ou palavras necessárias para completar ou construir a sentença, mas não o requerimento para o entendimento desta. Moisés ora: volta-te, Senhor, até quando? Tu nos desamparará? A sentença curta, abruptas, revela as emoções de um poeta, né, em questão a Deus, e ele mostra isso, né? A braquiologia também é uma forma de um discurso, né, que consiste em uma abreviada e consiste especialmente na repetição, né, ou na omissão de alguma palavra. A zeuma, que consiste os dois substantivos, né, construídos com o verbo, embora apenas geralmente o primeiro, se ajusta ao verbo. Assim lemos literalmente, né, leite vos dei para beber e não vos dei o alimento sólido. É uma declaração e é uma posição pela qual Paulo está colocando essa ideia. Outras figuras que almejam, né, suavizar a expressão, elas são explicadas pela delicadeza do sentido e do modesto autor. O eufemismo, ele consiste em substituir uma palavra com uma expressão mais acuradamente do que seria para dizer de uma outra forma, de uma outra menos ofensiva. Então você usa uma palavra que aparentemente iria ser ofensiva, você muda o contexto dela, então é chamado, né, de eufemismo. A litote afirma algo pelas negações, o oposto, assim o salmista canta: coração compungindo, o contrito não despreza, ó Deus. Isaías diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Né? A meiose
intimamente o relacionamento, né, a litote, e algumas autoridades associam as duas outras e considera a litote como uma espécie de meiose. Finalmente, há também, né, as figuras que são que dão mais ênfase à expressão, e essas figuras, né, trata da ironia, que contém um senso, né, a epseuxe, né, que vai trazer uma expressão, e a hipérbole, que ocorre frequentemente em um texto, consiste em um exagero em retorcido. As ordens da palavra e da sentença. Na sentença verbal hebraica, a ordem regular é predicado, o sujeito e o objeto. Se em uma sentença o objeto se encontra primeiro lugar, ou o sujeito for colocado no começo ou no fim, é altamente provável que eles sejam enfáticos. O primeiro lugar é o mais importante da sentença, mas a palavra enfática pode também ocupar o último lugar, né? Harper dá as seguintes variações, tá? O objeto predicado, o sujeito, o qual vai enfatizar os objetos, 1 Reis 14:11, o objeto, sujeito, predicado, o qual vai ter uma semelhança enfatizando o objeto de Gênesis 36:7, né? O sujeito, objeto, predicado, o qual vai enfatizar o sujeito, Gênesis 17:9, e o predicado do adjetivo, do objeto, sujeito, o qual também vai enfatizar aí o sujeito, de 1 Samuel 15:33. O curso do pensamento de uma sessão inteira não é suficientemente que o intérprete fixe a sua atenção nas orações e sentenças separadas. Ele deve, então, se familiarizar com o pensamento do escritor e tentar ser mais fiel possível a tal declaração pela qual ele está lendo, tá? Até porque na interpretação das parábolas, 3 elementos devem ser considerados e levados em consideração. O escopo da prática ou do assunto a ser ilustrado é de importância fundamental, que o propósito da parábola sobressaia-se claramente na mente do intérprete. Na tentativa de lhe expor, não deve negligenciar nenhuma informação e deve ser minucioso. A ocasião na qual uma parábola foi traduzida, né, pode ilustrar o seu significado e propósito. Mateus 20, versículo 1, e também é explicado, tá? O objetivo da parábola pode também expressar, né, declarado a introdução, como em Lucas 18:1, e também certas expressões no final de uma parábola pode indicar também o seu propósito. Uma parábola similar pode apontar para um assunto ilustrado, né, daquele contexto, e em outros casos, em muitos casos, no entanto, o intérprete terá que descobrir o propósito daquela palavra e prestar atenção na representação figurada daquela parábola. E o objetivo dessa comparação, ela tem que ser, ou ela deve ser detectada, para que haja, né, um entendimento claro sobre o tal determinado assunto. Nós estamos ficando por aqui com essa aula, né? Na nossa última aula vamos falar sobre a interpretação histórica. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.